Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, eu espero que você esteja bem, que a sua semana tenha sido cheia de boas surpresas e boas realizações. E, galerinha, é o seguinte, hoje nós vamos falar, como sempre, de algo muito especial. Mas antes de contar pra vocês o que é, obviamente, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. A você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança. Está lavando louça, não deixe cair os talheres. Se você está no seu trabalho ou na rua caminhando, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar conosco aqui neste que é o nosso Educação Financeira para a Vida. Gente, por falar em Educação Financeira para a Vida, o episódio de hoje é... Tchan, 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 tchan. Nós vamos falar sobre o EFV. Educação Financeira para a Vida. É a parte 3 do nosso episódio, gente, porque a gente deu passos significativos aqui no EFV, temos surpresas para vocês. Exatamente. Hoje, e vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto. Você quer conhecer um pouco mais do que é este EFV? Fique conosco, teremos muita coisa bacana neste episódio de hoje. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o que é essa educação financeira para a vida. Vamos aprofundar sobre os fundamentos, sobre os objetivos e dos aspectos práticos. Exatamente, galera. Então fica com a gente em mais esse episódio, viu? E olha só que coisa interessante, Augusto e ouvintes. Quando a gente gravou o primeiro episódio do podcast, quando o podcast nasceu, 31 de maio do ano passado, 2020, a gente estava, falando apenas com o Brasil, e o nosso primeiro episódio teve 19 minutos de duração. Já o segundo, parte 2, foi gravado lá no dia 23 de agosto, E esse episódio 1 que você se referiu, já 563 pessoas ouviram. Ai, gente, obrigada, viu? E olha só, o FV parte 2, a gente já estava sendo ouvido em 12 países. 12, cara. Crescemos bastante aí nesse período. Isso, nesse episódio, portanto, nós falamos sobre o desenvolvimento humano integral, falamos sobre a educação financeira enquanto um pacto educativo global, trabalhamos alguns pressupostos da doutrina social da igreja, que fala sobre a necessidade de uma educação financeira. Sim, galera, e a gente estava chegando ali perto dos 900 reproduções, os 900 streamings do nosso podcast, E hoje, nós estamos gravando no dia 31 de janeiro, mas vai ao ar no dia 1º de fevereiro, Isso, e já estamos ali, mais de 4.000 reproduções, em 29 países, 5 continentes, e muito felizes por vocês estarem aqui conosco. Isso mesmo, muita gratidão a cada um de vocês, galera. E agora, então, a gente vai fazer esse episódio FV parte 3, partilhando com vocês, como o Augusto falou, alguns dos nossos princípios, da educação financeira para a vida, e também sobre a nossa caminhada, o que a gente já fez até aqui, o que vai acontecer nesse ano de 2021, assim, na prática. Lembrando que, dando um spoiler aqui, no final desse episódio, nós teremos um lançamento especial. Surpresa, então fica com a gente até o fim, Mas agora pensando em expectativas, as expectativas que a gente tinha, que são os princípios que a gente comunga aqui no MFV, e falando depois um pouquinho sobre a nossa realidade, o que já está acontecendo no FV, Augusto? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre 4 fundamentos ou princípios que o FV segue, que é comunhão, o diálogo, a inclusão e a participação. Exatamente, não tem como a gente estabelecer um trabalho ou desenvolver um trabalho
com as comunidades, com vocês ouvintes, sobre a temática finanças, espiritualidades, se não for partindo de uma escuta caritativa, de uma acolhida. E aí vem esses princípios que você falou, né, Ana? Exatamente, gente. Então, o Augusto vai começar falando um pouquinho sobre a comunhão e o diálogo. Como que eles entram aqui no FV? Como que eles formam o nosso projeto? Então, Ana, eu gosto de, quando estou falando de algumas palavras-chave, recordar a origem dessa palavra, né? Como um bom filósofo que você é, né? Claro. Exatamente, a gente tenta, né? A palavra diálogo, portanto, ela vem de origem de uma palavra grega. Certo. Dia, logos. A palavra logos talvez a gente tenha mais familiaridade. Significa palavra, conversação. Eu já achava que ia significar um lugar, mas tudo bem. Lugar. Em algumas palavras, por exemplo, biologia, né? Uhum. O logos ali significa o estudo, né? Ah, certo. Então, o logos, ele tem esse caráter, né? De palavra, de estudo, de troca, de conversação. E o dia vem de intermédio de, por intermédio de, através de. Então, por meio de. Então, por meio das palavras ou por meio da troca de experiência, o diálogo, portanto, é uma experiência de encontro. É o famoso bate-papo, a troca, né? Então, o diálogo é uma experiência humana muito bonita, que a gente traz aqui no FV como um valor. É diferente de a gente pensar, como já falamos aqui outras vezes, que a gente se salva sozinho. Uhum. Então, ninguém se salva sozinho. O diálogo é justamente essa experiência da necessidade do outro, da troca, de estabelecer contato através da palavra, através da conversação, através de uma experiência que conecta as pessoas. Sim, eu ia falar isso. É uma experiência de você entregar e receber algo, né? É algo muito importante dentro da educação financeira, com certeza. Então, essa bonita experiência humana de dar e receber. Então, é a acolhida e a recepção. Perfeito. E aí também, como um próximo valor que a gente traz aqui, a palavra comunhão vem do grego koinonia. Olha só. Que é bastante comum, assim, numa cultura cristã, com significado de participação, companheirismo, comunicação. Comunhão ou koinonia, a gente lembra do Ato dos Apóstolos, onde dizia que os discípulos tinham tudo em comum, os primeiros discípulos, né, de Jesus. Então, compartilhar, uma cultura que pensa no coletivo, no conjunto, no comum. No sistema que tem que andar de mãos dadas, vamos dizer assim, né, Augusto? Não pensar isoladamente apenas, mas pensar que a gente é parte de algo maior que tem que, funcionar em uma sintonia para que tudo fique bem. Exatamente. Por isso que o EFV, ele não está descolado da realidade. A gente não teria serventia nenhuma se a gente não fosse ou crescesse em comunhão com todo o universo. Certo. Por isso tudo está interligado nessa experiência que o Papa Francisco nos convoca a partir da Laudato Si, na ecologia integral, de pensar as coisas de maneira complexa, sistêmica, de que as coisas que nós fazemos do ponto de vista pessoal têm impacto comunitário. Entendi. Isso é algo muito, muito, muito bacana. E que a gente, galera, sempre tem que levar em consideração, né? Porque não tem como a gente pensar em finanças e assim como não tem como pensar em espiritualidade, ou seja, em nossa vida, se a gente se isolar de tudo, né? E aí, trazendo a comunhão e o diálogo, eu trouxe aqui para o nosso bate-papo de hoje a carta que o Papa Francisco fez, é uma encíclica, cujo nome é Fratelli Tutti, significa todos irmãos, e no início dessa carta ele vai recordar da experiência de São Francisco de Assis, quando
foi até o Egito conversar com o sultão Malak al-Kamil em Damieta, e ali estabelece um diálogo e uma comunhão, onde um não quer converter o outro, mas eles se tornam amigos. Então é muito bonito quando o Papa Francisco diz ali, ó, ele não fazia guerra dialética impondo doutrinas. Francisco de Assis comunicava o amor de Deus. Então, na comunicação do amor, na prática do amor, a gente tem que exercitar o diálogo e a comunhão. Perfeito. Me lembrei agora do episódio do Ali, né? Essa questão desse encontro sempre me lembra, né? Se você não ouviu ainda, gente, o episódio de Natal, corre lá, viu? Dá aquela escutada que tá imperdível. E aí o próprio Papa Francisco fala que o encontro que ele teve em 2019 com o grande imã em Abu Dhabi não foi um mero ato diplomático, mas ali nasceu uma experiência de intuições profundas, de uma amizade social. E dali nasce essa carta que ele escreveu ano passado, no dia de São Francisco de Assis, né, que ele lança, chamando a atenção para que o mundo precisa viver uma irmandade universal. A gente precisa romper com a guerra, com esse espírito individualista que é fruto, né, de um capitalismo selvagem. Exatamente, né? Eu acho que é fruto desse individualismo que vem desse sistema, que, assim, coloca a gente numa rotina, numa vida, tipo, que a gente não tem tempo de estar ali no cotidiano, às vezes, parar para pensar no irmão, enfim, na comunidade, devido à quantidade de trabalho, enfim, e coisas que a gente tem que fazer. Então, esse sistema, ele faz de tudo para manter a gente nesse individualismo. A gente tem que estar sempre atento, né, com isso. Sempre, sempre. E aí, para finalizar, vamos dizer, esse texto do Papa Francisco, nessa introdução, ele diz assim: embora a gente pareça estar super conectados, verificou-se uma fragmentação que tornou mais difícil resolver os problemas que afetam a todos. Se alguém que pensa que se trata de fazer funcionar melhor o que já fazíamos antes, ou que a única lição de tirar é que devemos melhorar, eu diria, recauchutar o sistema e as regras já existentes, está a negar a realidade. Veja só, uma provocação, né, que o Papa Francisco está fazendo a nós com relação exatamente à maneira como a gente está vivendo hoje, né? As soluções, portanto, não serão isoladas. A gente está vendo e convivendo nesse anseio de vacina, não vacina, insumos, o tal dos IFA. Ai, que ansiedade. Só de falar nisso já me causa uma ansiedade. Assim, aquela ansiedade, não vejo a hora de estar assim com a minha vacininha aqui, né? Ai, Deus abençoe que esse dia chegue logo. Então, a provocação do Papa é: as soluções serão coletivas, pensando no comum. Não dá pra gente ficar nesse pé de guerra universal. A colaboração é pessoal, é familiar, é comunitária, é nacional e internacional. Com certeza, né, Augusto? O objetivo tem que estar ali, um objetivo em comum, né? Um objetivo único, né? Então não tem como pensar individualmente, certo? E aí, gente, nós vamos para os próximos fundamentos, princípios, valores, enfim, que são os valores da inclusão e da participação. Bom, aqui dentro do FV, como é que a gente enxerga isso? Vou explicar para vocês de uma maneira bem resumida. Inclusive, no final do episódio eu vou deixar um material bem interessante aqui para vocês estarem conferindo isso que eu tô falando. Mas, eu e o Augusto aqui dentro do FV, a gente enxerga a inclusão e a participação formando um conceito de cidadania, que é o que a gente chama na educação financeira de cidadania financeira. O que seria essa cidadania financeira? Nada mais é do que um exercício de direitos e deveres que vai permitir às pessoas gerenciar os seus recursos financeiros de uma maneira boa, eficiente, tá? E esse desenvolvimento dessa cidadania, que é a inclusão e a participação, ela só vai acontecer por meio, justamente, de um contexto inclusivo de educação financeira, tá? E que isso tem que constar
essa inclusão ao acesso financeiro, aos serviços financeiros, tem que ter educação para as pessoas, que a gente já falou nos episódios passados. A gente precisa ter um sistema que protege o consumidor. Exatamente. E também que ele consiga ter essas informações para ele dialogar e entender o que é o sistema financeiro. Exato. Como que ele funciona? Como que ele vai impactar a minha vida, né? Como que a economia impacta meu cotidiano? Porque de maneira assim bem simples, né, Ana? A gente quando fala de finanças, dinheiro, o que a gente escuta falar por aí é pagar boleto. Pagar boleto. Recebeu o salário, pagou boleto. Recebeu o salário, pagou boleto. O sonho, né? O único sonho é ganhar na Mega Sena, Isso. entrar no Big Brother para ganhar milhões. Então, tem diversos mecanismos dentro da temática inclusão financeira, participação, do ponto de vista humano, Sim. numa caminhada pedagógica de uma educação financeira. Então, às vezes a pessoa já quer ir para os investimentos, mas nunca parou para pensar, por exemplo, numa previdência. Sim. O que é a aposentadoria? O que são seguros? Quais as formas de pagamentos? Ou ainda, como eu estou consumindo hoje? Será que o que eu consumo realmente está me trazendo bem-estar? A experiência do crédito. Como eu uso o crédito? Então, tudo isso, gente, é muito complexo e presente na nossa vida, né? E olha só, você vê que o diálogo aparece ali. É participação no diálogo, que é o que você já explicou antes. Então, tá tudo muito interligado aqui, né? Exatamente. Gente, e a gente pensando em inclusão mais especificamente, né? Inclusão financeira, ela seria um estado em que as pessoas conseguem ter um acesso efetivo aos serviços financeiros que são oferecidos, tá? Ou seja, a pessoa consegue ter crédito, ela consegue ter uma conta no banco, ela consegue ter uma poupança, ela entende o que são seguros, ela entende o que é previdência, investimentos, e ela tem acesso a isso. E hoje no Brasil, a gente sabe que isso não é uma realidade para todo mundo. Quantas pessoas lembram, gente, do auxílio emergencial que não conseguiam ter acesso ao aplicativo da Caixa porque não tinha um smartphone ou não tinha um computador, né? Uma internet, e aí tinha que ir até na agência para abrir a conta, porque não conseguia fazer aquele procedimento de abertura ali pela internet. Então, são esses aspectos que a inclusão financeira ela trabalha. Então, o cidadão, ou seja, a pessoa, ela tem que ter o acesso a esses serviços, ela tem que ter conhecimento para ela se sentir confiante e confortável de entender como que isso vai impactar a vida dela, e aí ela também e a partir daí ela consegue dialogar, né, Augusto? Então, ela consegue ter canais de participação nesse contexto, né? Ela tem a quem recorrer, é um serviço de proteção ao consumidor, o Banco Central, que é um canal que tá aí para ajudar a gente. Então, se eu tô com algum problema na instituição financeira, né, eu vou lá e entro na ouvidoria do Banco Central. Então, tudo isso existe. E vale a pena a gente dizer aqui um alerta. Alerta, gente, alerta. Tchan. Ninguém pode ser refém de uma instituição financeira. Certo, então, perfeito. Gente, ninguém é escravinho de um bancão. Porque meu avô usava aquele banco, minha mãe usava aquele banco, eu tenho que usar aquele banco, meus filhos. Não, pera lá. O cidadão, ele é livre e ele, a partir do conhecimento, pode decidir mudar os rumos da sua situação financeira. E, inclusive, ele pode decidir pagar ou não por serviços financeiros, como, por exemplo, ter uma conta no banco, né? Nós podemos ter uma conta no banco e não precisamos pagar tarifas. É um direito nosso, um direito financeiro. Mas essas informações muitas vezes não chegam nas pessoas. E isso é o que a UFV procura fazer. Né? Levar essa inclusão, essa participação através de uma informação que a gente faz chegar até você. Porque é fácil, assim, a gente pregar, às vezes, um empreendedorismo barato ou uma educação financeira para as elites. Mas agora, vamos educar financeiramente as pessoas, levar acesso, dizer, olha, gente, o que você está pagando aí são taxas abusivas, o que o banco está fazendo contigo não é saudável, é injusto. É uma injustiça social. Entendeu?
Concordo plenamente. E é isso, gente, é entender que a educação financeira ela é um processo e ela é transversal. Ela contempla muitas coisas e ela perpassa muitos aspectos da nossa vida. Nunca a gente pode pensar só em educação financeira, poupar, investir e economizar. Né? Não é isso. Exatamente. E também a gente sempre traz aqui qual é o papel do Estado nisso tudo. Qual é o papel, por exemplo, das instituições religiosas. A gente sempre traz aqui a experiência comunitária da sua confissão religiosa, da qual você faz parte. Não importa qual seja. Qual é o papel das empresas, que foi a temática que a gente levantou dos 3 setores da economia no episódio anterior. Sim. Então, o que o EFV traz aqui enquanto diálogo, comunhão, inclusão e participação é ajudar as pessoas a viverem melhores, as famílias a terem dignidade, a pensar qual vai ser o impacto da retirada do auxílio emergencial. Você falou aí do acesso. E agora da retirada, né? Muitas famílias, digamos assim, adaptaram o seu padrão de vida, né, a essa renda que elas tiveram agora com a ajuda do auxílio e ainda não conseguiram recuperar, por exemplo, seu emprego ou outras fontes de renda que tinham, né? Também teve as famílias, por exemplo, que recebiam outros auxílios do governo e que o auxílio emergencial foi maior que esse auxílio, sabe? Então toda essa situação, esse momento de transição a gente vai atravessar agora e a gente vai precisar muito da ajuda dos educadores financeiros, das instituições para ajudar as famílias, as pessoas a passar por esse momento que vai ser um momento de transição e de dificuldade, infelizmente, para muitas pessoas no Brasil. Isso é um tema que com certeza de agora para frente vai aparecer muito nas nossas reflexões, né, Augusto? De maneira assim, imediata, o que nós podemos fazer? Pressione os seus deputados, vereadores, prefeitos, para a gente cobrar do poder público um respaldo de proteção social àquelas pessoas que estão fragilizadas, que necessitam muito, é uma questão de vida ou morte. Para você que está nos ouvindo, consegue aí fazer uma renda extra, pensar em diversas alternativas, a gente tem que se reinventar, né, Ana? Com certeza. E se você tá um pouco perdido, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, entre em contato com a gente, manda um e-mail, manda uma mensagem, e a gente conversa com você. E às vezes o que a gente precisa é esse diálogo, essa troca de experiências, para que a gente tenha novas ideias e também um pouquinho de luz, um pouquinho de força para poder continuar, ou começar, né, nosso caminhar aí. E aí, galera, agora vamos para a parte prática, né, Augusto? Então, o que é o EFV que está em processo? Porque quando a gente começou, a gente tinha um projeto que a gente não podia pôr em prática por causa da pandemia e a gente começou o podcast. Mas agora, Augusto, o que aconteceu e o que vai acontecer agora nesse ano de 2021? Pois é, o nosso querido EFV, que vocês aí, nossos amigos e amigas ouvintes do mundo inteiro, né, estão acompanhando, ele está crescendo como um brotinho, está criando suas raízes, está pegando os nutrientes do solo, rumo ao céu, né, assim, está crescendo, está crescendo. Nós recebemos um e-mail esses dias e com muita alegria a Ana vai dizer o que continha nesse e-mail. Gente, a gente recebeu um e-mail, uma espécie de empresa que ela faz relatórios de podcasts, inclusive, tá? A gente recebeu um e-mail, então, dizendo que o nosso podcast, essa avaliação é a partir da plataforma da Apple, então, tipo, né, do Apple Podcasts. O FV, então, teve um desempenho excelente no Moçambique, gente, que é um dos países que nos escutam. Nós estamos na posição número 1 em educação no Moçambique. Então, educação, o FV é o mais ouvido. Top 1. Top 1. E também estamos na posição 3 na categoria todos os podcasts. Gente, a hora que eu recebi esse e-mail, eu fiquei muito feliz. E tem uma curiosidade. Muito feliz. Lá em Portugal, na categoria educação, nós estamos na posição
72, né? Também veio essa informação no e-mail pra gente. Foram os números, assim, de destaque a partir da plataforma da Apple. A gente ficou, assim, muito feliz por isso, tá? Então, galera do Moçambique, um beijo pra você que nos escuta. Obrigada de coração. Um grande beijo e quando tiver vacinado, vou visitar vocês. Ah, com certeza. Já esperem a gente que a gente vai aparecer por aí com certeza. Muito obrigado pelo carinho, viu, gente? E é isso, o FV foi crescendo, fazendo parcerias, né? Nós tivemos alguns trabalhos em paróquias, com lives. E tivemos algumas parcerias bastante significativas, como a colaboradora social do Rio de Janeiro, que tem um projeto muito bacana de capacitação do terceiro setor. Exatamente, do qual a Tati, que gravou o último episódio com a gente, faz parte. Então a gente vai participar de uma dessas capacitações, o FV vai oferecer uma capacitação sobre educação financeira para o terceiro setor agora esse ano. A gente ainda não tem uma data, mas vai acontecer. E também tem a parceria com a Pisa. Lembra que a gente gravou também com eles, galera? Isso mesmo, a Pisa Bettioli. Surpresas virão por aí. Então a gente está trabalhando junto num projeto, num produto novo e inédito que em breve será lançado. Exatamente. E além disso, tem, né, que já tem data, mas não vamos contar ainda quando vai ser, mas está chegando. É o curso que a gente vai dar lá pro pessoal de Boston, né? Isso, nos Estados Unidos, a convite do nosso amigo Klaus Haupt, que gravamos nosso primeiro episódio desse ano. Verdade. Sobre os 3E do FV, que é Educação, Economia e Espiritualidade. Nós temos um curso que nós vamos ministrar de maneira virtual, online. E também a novidade do que está se tornando esse projeto, né, como ele está crescendo, a parceria com a Diocese de Toledo. Sim, gente, olha só que legal. Inclusive, queria mandar aqui um beijo especial para a Jéssica e para o Padre André, que assim, gente, eles escutaram o nosso podcast e vieram até nós nos propondo o que a gente queria fazer, né, que era estar nas comunidades. Mas agora isso vai estar, digamos assim, oficializado, né, com a Diocese de Toledo. Então nós estaremos respaldados pela Diocese fazendo os trabalhos pastorais. Isso mesmo. O Dom João nos recebeu, tomamos um café, conversamos e foi maravilhoso. E aí a gente tá assim agora esperando os trâmites, né? Trâmites legais da igreja, passar nos conselhos, toda aquela coisa, pra gente poder começar a visitar as cidades com todo o cuidado, é claro, da nossa diocese, levando os nossos conteúdos do FV presencialmente, que é o que a gente queria lá desde o começo, né? A gente tá muito feliz por isso. Exatamente. E também, dizendo dos passos que trilhamos até aqui, temos aí a parceria com os jesuítas de Cascavel, lá no bairro Brasmadeira, uma região periférica da cidade de Cascavel, no oeste paranaense. Que continua, inclusive, né? A parceria com o Magis, né? A Manresa, na verdade, ela começou ano passado, quando a gente fez um trabalho com as educadoras sociais, e vai continuar esse ano com muitas novidades. Com muitas novidades por aí. Aguardem. E por fim, vale ressaltar, né, que no episódio do parte 2, FV, nós falamos que demos aula no mestrado da PUC de São Paulo. Verdade. Em Teologia. E de lá para cá, nós tivemos aí uma experiência muito bonita, dando aula no IPT, que é a Introdução ao Pensamento Teológico, uma matéria obrigatória na PUC de São Paulo. Nós demos aula na turma de Economia, Administração e Jornalismo. Me realizei, né, gente? Não preciso nem falar que eu me realizei nessas aulas. Foi uma experiência muito bacana com a professora Rosana. Então, um beijo para ela especial, nossa ouvinte, nossa amiga. E agora, tcharam, chegou o momento esperado da surpresa. Hoje, agora, nós vamos fazer um lançamento para você, tá? E antes disso, eu já queria agradecer ao nosso amigo Guilherme Augusto, que nos ajudou nessa surpresa. Um beijo super especial.
do fundo do nosso coração. Ele que é um pedagogo, um expert nas comunicações, nas metodologias ativas. Ele é um inaciano, um jovem que trabalha lá no Centro Jesuíta. E ele, em colaboração, nos presenteou com um site! É isso aí, galera. Agora o FV tem um site. É edufimvida.wixsite.com/site. Mas vai estar lá no Instagram, vai estar em todos os lugares. A gente vai mandar o link para vocês, tá? No nosso site, além de terem os podcasts lá também, tem outras coisinhas especiais para vocês verem um pouquinho da nossa história, um monte de conteúdo, e tem um espaço do nosso blog. Isso, aos poucos a gente vai estar alimentando aquele site com artigos, com indicações de livros, dicas, contando com a participação dos nossos parceiros. Com certeza, vai ter um espaço para a gente se comunicar com vocês, além de falando um espaço escrito para você que gosta de ler, que gosta de compartilhar na internet textos. Na FV vai ter lá o seu espaço do seu blog. E também já está convidado para escrever com a gente. Quem gosta de escrever, manda mensagem lá que vai poder estar no blog do FV. Viu, Guilherme? Um beijo, muito obrigada, viu? De coração. A gente amou o site e a gente espera que vocês gostem. Depois contem pra gente se vocês gostaram do nosso site, viu? E esse é o nosso O que é o FV parte 3. Já deixando aqui novamente um beijo para todo o pessoal de Moçambique. E todo o nosso carinho, admiração e gratidão por vocês transformarem o FV no top 1 temática educação. E no top 3 de todos os podcasts, meu Deus, nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Galera, é isso. Esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui para partilhar essa surpresa, nossa caminhada e falar um pouquinho mais da FV. E vem mais episódios como esse por aí também, né? Exatamente. A gente tem bastante coisa, né, para trazer para vocês. Um pouquinho da nossa forma de trabalho, das parcerias. E virão muitas novidades por aí. Aguardem, gente. Um beijo grande para vocês e lembrem-se sempre: educação financeira é educação para a vida.